Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Na última aula nós falamos sobre potenciação, como a gente resolve e tudo mais, alguns cuidados que a gente deve ter. E hoje a gente vai falar algumas propriedades dessa operação chamada potenciação. Gente, é muito simples, é muito fácil. Acho até que é mais fácil do que a própria potenciação, a resolução de potenciação, tá? Por quê? Nas propriedades da potenciação, a gente só vai fazer operação com os expoentes, que são aqueles numerozinhos que ficam lá em cima da base, tá? A base a gente sempre vai repetir, em qualquer que seja a propriedade que a gente está trabalhando. Então, vamos começar aqui com a multiplicação de potências de mesma base. Primeiro, a propriedade. Aqui, se vocês perceberem, para cada exemplo, a gente tem sempre a mesma base, né? Aqui, ó, 2 elevado ao cubo vezes 2 vezes 2 elevado à quarta. Então, quem é a base aqui? É o 2 que está se repetindo, né? E para a gente resolver, a gente vai continuar repetindo essa base, tá? O que a gente vai fazer é a operação dos expoentes. E qual operação a gente vai fazer? Toda vez que a gente estiver trabalhando com multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, repete o 2 e aí a gente vai somar. Presta atenção que o 2 aqui do meio, ele não tem expoente. Isso quer dizer que o expoente dele vale 1. Quando o expoente de um número é igual a 1, a gente não precisa escrever, tá? Mas a gente sabe que ali tem um 1. Então, vamos somar. Repetir a base e vou somar. 3 mais 1, 4, mais 4, 8. Só isso, tá? Então, aqui, no primeiro exemplo, deu 2 elevado à oitava potência. Vamos ao próximo. A nossa base aqui no segundo exemplo é somente o x. Então, repete o x e vamos somar todos os expoentes. 7 mais 2, 9. Aqui não tem nada, vale 1. Então, 7 mais 2, 9. Mais 1, 10, mais 3, 13. X elevado a 13, tá? Ou 13ª potência. A mesma coisa no próximo exemplo. É menos 5 para todo mundo. Repete o menos 5 dentro dos parênteses, tá? E vamos somar. Não tem nada aqui, é 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Gente, que fácil, né? Só continha demais, repete a base, não tem dificuldade nenhuma nisso. Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade é a divisão de potências de mesma base. Gente, também é super fácil. Por mais que na multiplicação a gente tenha repetido a base, somado, se a multiplicação é o inverso da divisão, aqui na divisão a gente também vai fazer o inverso, a operação inversa, tá? Então, se a gente lá em cima tá somando os expoentes, aqui embaixo a gente vai diminuir, subtrair, tá bom? Então, continua repetindo a base. Primeiro exemplo aqui é o A, eu vou repetir. E a gente vai diminuir os expoentes. 7 menos 5, 2. Só isso. Nada mais além disso. Segundo exemplo, a minha base é o menos 1. Repete o menos 1 e vamos diminuir os expoentes. 20 menos 13, 7. Acabou também. Próximo exemplo. Base 3. Repete, tá? 7 menos 7, que são os dois expoentes, é igual a 0.
E aí, gente, nesse caso aqui, a gente já pode até ir um pouquinho mais além, tá? Por quê? A gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a gente coloca 1 aqui. Professora, a senhora colocou lá em cima 2 elevado à oitava potência, x elevado a 13, menos 5 elevado a 7. Eu preciso resolver isso, vai dar uma conta gigante, vai dar um número gigante. Só vai precisar resolver quando eu pedir, tá? Por exemplo, o x elevado a 13 a gente não vai resolver porque a gente não sabe quanto que vale x, né? O 2 elevado à oitava potência dava até para resolver porque não fica tão grande assim. Mas assim, se eu pedir para vocês resolva, vocês vão resolver. Se eu pedir para vocês só aplicar a propriedade, então vocês só vão aplicar a propriedade fazendo exatamente como eu fiz aqui. Agora nós vamos ver mais 2 propriedades que também são muito simples, tá? E a próxima seria a potência da potência. Ô, professora, como assim? Que troço difícil é esse? Que troço monstruoso é esse que a senhora colocou? Não, gente. É muito simples mesmo. Por quê? A gente vai continuar só repetindo a base e operando os expoentes. Na potência da potência, a gente tem uma potência que vai sendo elevada a outros expoentes. Então, o que a gente vai fazer? Repete a base e a gente vai multiplicar os expoentes. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho menos 2 como base. E eu tenho expoente 3, expoente 7. É só multiplicar. 3 vezes 7, 21. Só isso, tá? Próximo exemplo, base A, repete, expoentes 2 e 3, 2 vezes 3, 6, só isso. Na letra C aqui, eu coloquei um pouquinho mais elaborado, né? A gente vai repetir a base, que é o menos 5, eu coloquei dentro de parênteses, né? Repete. E os expoentes são 2, 5 e 7. É só multiplicar. 2 vezes 5, 10. Vezes 7, 70. Um exemplo como esse, é claro, né, gente, que eu nunca vou pedir para vocês resolverem essa potenciação. Acalma o coração de vocês. Vamos para a próxima propriedade, tá? Potência de um produto. Aqui na potência de um produto, as bases são diferentes, aparece mais de uma base, óbvio. Elas aparecem se multiplicando e elas são diferentes. Professora, vai mudar alguma coisa do que a gente já estava vendo agora, de repetir base? Não vai mudar nada, a gente vai continuar repetindo essas bases, tá? A gente só vai ter que tomar cuidado com o expoente de cada base, tá? Para multiplicar pelo expoente que está lá fora. Então, por exemplo, aqui, primeiro exemplo, eu tenho A vezes B dentro do parênteses. E do lado de fora o expoente 5. Como A e B não tem expoente nenhum, significa que é 1. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o A vezes B. E aí, separadamente, eu vou pegar o expoente do A, multiplicar por esse 5 que está aqui fora. Pego o expoente do B e multiplico pelo 5 que está aqui fora. Então, 1 vezes 5 vai dar 5, coloca o 5 no A. E 1 do B vezes 5 também vai dar 5, coloca o 5 em cima do B. Então, ficou A elevado à quinta potência vezes B elevado à quinta potência. Tá? No segundo exemplo, eu já coloquei um outro expoente dentro dos parênteses, tá? Em cima do 3, em cima do 5 eu deixei sem nada, que a gente sabe que é 1. Então, eu repito as duas bases, que são 3, né? 3 vezes 5, são as duas bases.
E aí eu vou separadamente multiplicar o expoente de cada um pelo expoente que está aqui fora. Então aqui no 3, ó, 2 vezes 4, 8. Então fica 3 elevado a 8. E aqui no 5, 1 vezes 4, 4. Então fica 5 elevado a 4, a quarta potência. A mesma coisa na letra C. Bases 2 e 7. Então 2 vezes 7, tá? O 2 não tem nada, a gente sabe que é 1. Então vai ficar 1 vezes o 3 lá de fora, 3 em cima do 2. E para o 7, que tem expoente 4, 4 vezes 3, 12. Então 7 elevado a 12. No último exemplo, eu coloquei expoente para todo mundo lá dentro dos parênteses, tá? Mas também não vai alterar em nada. Repete as bases, né? X vezes Y e vamos multiplicar cada expoente. 3, que está em cima do X, vezes o 5 aqui de fora, 15. X elevado a 15. E o 4, que está em cima do Y, vezes o 5 aqui de fora, vai dar 20. Então, coloca 20 em cima do Y, tá? Essa propriedade aqui, ela parece um pouco com essa daqui. A diferença é que aqui a gente tem mais de uma base. Mas para todas essas propriedades, a gente sempre repete a base. E aí, dependendo do que está acontecendo com a base, é que a gente vai fazer uma operação diferente. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Alguma dúvida é só me procurar, tá? E a gente se vê na próxima aula. Beijinhos e tchau, tchau!